hoje. Paulo era o presidente, Paulo era o líder, Paulo era o responsável, Paulo era o apóstolo. Estão entendendo? Demas era um cooperador, mas Paulo diz que Demas me desamparou. Quando Paulo diz que Demas o desamparou, significa que havia trabalho que Paulo dependia da ajuda de Demas. Apesar de Paulo ser o líder, mas seus cooperadores o ajudavam, cooperavam com ele. Dizia: Demas me desamparou. Quando eu precisava dele, quando ele precisava de me ajudar, dar-me apoio, ele me desamparou. E diz aqui por que desamparou. O final do versículo: por que desamparou? O presente século foi para um lugar que não era para ele ir. Foi para um lugar que não era um lugar designado para ele. Demas me desamparou, amando, fracassou. Pobre do Demas, fracassou, deixando de ajudar o seu líder. Deixou de ajudar o seu líder, e foi para Tessalônica, por seu próprio lugar, por sua própria vontade. E acontece na prática muitas vezes hoje, a nível de ministério. E às vezes o pastor que lidera tem visão, sabe a necessidade do campo, e determina: irmão fulano, você vai para tal lugar. E ele diz: não, eu não vou não, porque Deus não falou comigo. Mas, meus amados irmãos, quem lidera? O líder, ele tem poderes delegados por Deus para dirigir. E quando o obreiro, Paulo é um exemplo, é um modelo, Paulo está certo. Eu me lembro de um irmão, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, São Cristóvão, no tempo do pastor Nelis Nelson. Todos aqui, muitos se lembram do missionário Nelis Nelson, foi um grande apóstolo. Ele era o pastor presidente, irmão Pimentel era auxiliar, e eu era apenas presbítero e secretário da igreja naquela época. E nós tínhamos um irmão que era funcionário da Central do Brasil, e ele era muito afoito para pregar o evangelho, e era aquele tipo de crente que sabe tudo e não sabe nada, né? Sabia de tudo, né? E um dia ele chegou lá no gabinete: irmão Nelson, Deus me chamou para o ministério. Eu tenho uma chamada direta e eu quero ir para Cantagalo. Cantagalo é uma cidade lá no estado do Rio. Não sei se tem algum fluminense aqui. Cantagalo. E irmão Nelson disse: mas irmão, você é funcionário público e você quer ir para o interior, você tem certeza? Não, Deus me chamou, irmão. Deus me chamou. E o missionário lutou para convencê-lo, mas ele disse: irmão, Deus me chamou. Então, irmão, vá. E eu, com muito jeitinho, chamei ele para o irmão, falei o seguinte: não peça licença não peça a sua demissão da Central do Brasil, peça uma licença de 1 ano. Peça uma licença na Central do Brasil, na ferroviária. E ele pediu licença, tomei o meu conselho. E foi. Os primeiros dias, muito bem. Passou-se alguns dias, depois, uns 2 meses, voltou e disse: irmão Nelson, a coisa está difícil lá. Não se entrega a ninguém, não está rendendo nada, eu estou passando necessidade, e eu quero que o irmão me ajude. Eu quero um salário. Irmão Nelson, vá falar com quem lhe mandou. Eu não lhe mandei. Naquele dia, eu disse ao irmão, irmão disse que tinha chamada de Deus. Deus lhe mandou, então vá falar com ele. Vá falar com quem lhe mandou. Eu não lhe mandei. E eu aconselhei que, irmão, é melhor que você vá lá, traga a sua família, assuma a sua responsabilidade. Ele tomou o conselho. Graças a Deus que hoje está aposentado lá no Rio e não deu certo no ministério. Portanto, meus amados irmãos, é triste quando o obreiro não quer obedecer à liderança, não quer obedecer àqueles que presidem sobre ele, porque eles têm a direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo os pastores veteranos, eu creio que eles estão aqui me ouvindo. Nós temos aqui muitos pastores veteranos. Eles não devem ser inflexíveis. Nós não podemos ser inflexíveis com os obreiros novos. Às vezes os obreiros novos acham que
os obreiros velhos são inflexíveis, são duros. Não é nada disso não, irmão. Os obreiros velhos têm experiência. Eles não são inflexíveis. Eles querem ver o obreiro certo, no caminho certo. Então eles não são inflexíveis. Eles sempre dão uma oportunidade. Nós encontramos um exemplo. Me lembrei. Vamos ler um exemplo. É lá no livro de 1 Rei, no capítulo 6, versículo 7. E 5:18. Aquelas pedras que via para a construção do templo. É uma referência sobre as pedras que era cortada e vinha para a construção do templo. É uma referência. É capítulo 6, versículo 7. Pedras que vinham lá do pedreira para o templo, elas eram colocadas, mas elas passavam aqui, diz que elas eram preparadas, elas passavam por uma cobertura muito importante. Então o templo tinha pedra, mas as pedras eram cobertas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um exemplo. A abelha, o irmão sabe que a abelha ela tem ferrão. Tem ou não tem? Toda abelha tem ferrão. Mas o ferrão dela é oculto. O ferrão dela é para fazer mel. O ferrão dela é oculto. Pois a missão do ferrão é fazer o mel e não andar ferroando os outros. Tem obreiro, irmão, que usa o ferrão só para ferroar os outros. Não é verdade? A abelha tinha ferrão. Ela tinha ferrão, mas o ferrão era para fazer o mel. Como partilhar na preparação do mel. E não para andar ferroando os outros. Nós não podemos usar o nosso ferrão, o nosso conhecimento para andar ferroando os outros. Que Deus nos guarde, nos ajude. Infelizmente existem obreiros por aí que ninguém os quer. E quando eles saem ou deixam o cargo, é um alívio. Não é verdade? Os irmãos aqui, os obreiros, sabem muito bem disso. Tem obreiros por aí, irmão, é de ministério em ministério. Passou no Belém, passou no Ipiranga, passou no Madureira, passou... Por todos os ministérios aqui já andaram, irmão, e não deu certo. Não deu certo. Nós temos exemplo disso. Se consultar nossos pastores, eles vão dizer isto. Eles não dão certo, irmão, porque não se integraram à liderança, não estão dispostos a obedecer. Portanto, obreiros novos, você que está adentrando no ministério, faça como você está fazendo, se identifique com o seu pastor, com o seu ministério. Deus precisa de homens fiéis. Existe também, por outro lado, aqueles que chegam ao apogeu e se esquecem daqueles que ajudaram. É triste. A nível de Brasil, nós temos isso. Eu não digo a nível do Ministério do Belém ou aqui em São Paulo. No sentido geral, existem aqueles que chegaram ao apogeu e se esqueceram daqueles que ajudaram. É verdade. Chegaram ao poder com a ajuda de outros e depois que chegaram lá, se esqueceram dele. Nós temos um exemplo. Vamos ler Gênesis, capítulo 40, versículo 14 e 23. Uma história muito importante que os irmãos sabem de cor e salteado. Entre José e o copeiro. Gênesis capítulo 40, versículo 14 e o versículo 23 também. José ajudou tanto. José fez tudo por aquele moço. E quando aquele moço saiu da prisão, foi beneficiado, se esqueceu dele. E pode acontecer na prática hoje. Pessoas que chegam ao apogeu, receberam ajuda de alguém, seus auxiliares, seus cooperadores, seus pastores o ajudaram. E ele chegou num ponto alto e lá se esqueceu dele. A moda do copeiro de José, no tempo de Josué. Então, meus amados, passamos para o lado pragmático. Existem obreiros na igreja e no ministério. Escuta bem o que eu vou dizer.
Eu estou usando o lado pragmático. Existem obreiros na igreja e no ministério que não são tão importantes. Eu digo importante assim no modo... Não é um canela de fogo, não é um pinga-fogo. Pinga-fogo eu estou ironizando, né? Graças a Deus que nós temos os pinga-fogo no bom sentido. Não são bons pregadores, não são bons ensinadores, não são... Me arranja aqui o nome de um bom pregador aqui. É o nome aí. Severino Pedro. Desculpa, Severino. É um bom pregador. Irmão, existem obreiros que eles não são tão importantes. Não são bons pregadores, não são bons pastores. Não pertencem à casa de letra, né? Desculpe, os confrades aí. Mas eles são úteis. Estão entendendo? Eles não são bons pregadores, não são bons ensinadores, não são aqueles pinga-fogo, mas eles são úteis. Ele faz o trabalho do Senhor com alegria. Ele evangeliza, ele ganha alma. Às vezes não aparece na mídia, não são apresentados na igreja com bons pregadores, mas eles são úteis. E nós precisamos dele. O ministério precisa desses obreiros. Os pastores que presidem precisam desses obreiros. Eles não são tão importantes, mas eles são úteis. Agora é perigoso colocar obreiros novatos em funções de responsabilidade. É perigoso colocar obreiros novatos em funções de responsabilidade, isto é, sem idoneidade para exercer. É aquele tipo de obreiro, irmão, que fazem pouco, mas fica toda a vida dizendo: eu fiz, eu faço. Ele faz pouco, mas vive fazendo propaganda do pouco que faz, e quando não é apresentado, ele pede sua carta de mudança. Aquele tipo de obreiro que fazem pouco, mas fica toda a vida falando do que fez. Eu naquela congregação fiz isso, eu cheguei naquela congregação, não tinha nada, dentro de 15 dias eu fiz tudo. Eu fiz isso, aquilo outro. Meus amados irmãos, são aquele tipo de obreiro que eu coloquei aqui. Pessoa muitas vezes inexperiente, não tem experiência para exercer, mas com um pouco de paciência eles vão chegar lá. Nós vamos aqui registrar alguns nomes de obreiros dentro do contexto que eu estou falando. A mídia de hoje, irmão, é aparecer. Às vezes a gente vai para uma festa, para um congresso, e o secretário traz a listagem para o pastor fazer a apresentação aqui no púlpito, e aprende. Mas o pobre do irmão, o secretário, não anotou o nome dele, não se esqueceu, ele chegou atrasado, e ele está lá sentado. E como o nome dele não foi apresentado, irmão, ele sai zangado para casa. Meu nome não foi apresentado. Se esqueceram do meu nome. Isso acontece na prática. Meu amado irmão, eu vou registrar aqui para os irmãos terem uma ideia. Homens que prestaram grande trabalho e o nome dele não aparece na Bíblia. É verdade. Não fique doente quando o seu nome não for apresentado. Vai para uma reunião qualquer e lá, meu nome, e às vezes fica cobrando. E quando o pastor sai lá, irmão pastor, você se esqueceu de mim? O meu nome, vamos ler um versículo no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo 15. Caso real. José, filho de Jacó, estava perdido. Lá, a procura do seu irmão e perdeu-se. Não está escrito aí que ele se perdeu? Estava perdido. E apareceu um homem, um varão. Apareceu ou não apareceu? Apareceu um varão. E se fez e guiou José, levou José até o lugar designado. Agora eu pergunto, como é o nome daquele varão? Como é o nome dele, irmão? Como é o nome dele? Não tem o nome dele. Ele não tem nome,
mas prestou um grande trabalho a José. Irmão, que coisa importante. Ele não tem nome, mas prestou um grande trabalho a José. Vamos ver outro exemplo. O livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7. Vamos lá. Bom, a turma aqui é boa de Bíblia. Aqui diz que era 300 homens. Diz a Bíblia, 300 homens de Gideão. Como era o nome deles, irmão? Como era o nome deles? 300 homens de Gideão. Como era o nome deles? Não tem o nome deles. Mas foi com aqueles 300 homens que Gideão teve a vitória. Aqueles homens que não aparecem os seus nomes, mas com aqueles homens sem nome, eles ganharam a vitória. Não se preocupe com o seu nome, que não está aparecendo na mídia. Se preocupe com a obra que você está realizando. 1 Reis 18:4. Como era que chamava sem profeta? Como era o nome deles? Hein? Não tem nome. Mas Deus preservou aqueles sem profeta. Vamos ler Jeremias 38, versículo 10. Eu estou dizendo isso para mostrar que muitas vezes nós somos tentados, irmão. Se o nosso nome não aparecer na mídia, pede a carta de mudança. Estamos aí? É 3? É 30. 30 homens para libertar Jeremias. 30 homens. Qual é o nome dele, não? Também não tem nome. Mas Deus determinou que aqueles 30 homens libertassem Jeremias. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 17. É muito importante isso. São Lucas, no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 1 e versículo 17. Leia sem perder tempo. Vamos? Ninguém está ouvindo. Lucas capítulo 10, versículo 1 e versículo 17. 70, irmão. Como era o nome dos 70? Mas diz que eles voltaram. Voltaram com alegria. Por que voltaram com alegria? Porque fizeram o trabalho sem seu nome aparecer. Eles não tiveram nome. Não me pergunte, pergunte a Jesus quando chegar lá. Qual era o nome daqueles? 70 discípulos, não aparecem seus nomes, mas eles fizeram o trabalho e voltaram com alegria. Paulo faz referência aqui de um obreiro. Interessante que o nome de Clemente ele não omitiu. Mas o nome desse aqui ele omitiu. Ajude essas mulheres. Aqui ele faz referência a um obreiro, dizendo: olha, você que não tem nome, ajude essas mulheres. Como é o nome dele? Se a gente for olhar o lado teológico, na teologia se descobre. Mas não estou dando aula teológica. Mas não, o livro teológico diz não, mas eu não estou tratando da aula teológica. Estou dizendo que esse obreiro, ao pé da letra, não aparece o seu nome. Leia o versículo outra vez. Meu verdadeiro companheiro, ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Então, Paulo está fazendo a esse companheiro que o nome dele não aparece, mas está fazendo referência das suas qualidades, do seu valor. E ele era tão valoroso que ele disse: olha, você que não tem nome, ajuda essas mulheres. Ajuda essas mulheres. Era homem de confiança, que Paulo incumbia para ele ajudar aquelas mulheres. Não sei qual era o problema das mulheres. Se as mulheres estavam brigando, o que as mulheres... mas ajuda essas mulheres. E o nome dele não aparece. Portanto, meus amados irmãos, vejam bem aqui. Um homem que socorreu José, que estava perdido, o nome dele não aparece. 300 homens de Gideão ganharam a guerra, mas não aparece seus nomes. Sem profeta escondido,
foi preservado, então não aparece seus nomes. 30 homens para libertar Jeremias, não aparece seus nomes. Os 70 discípulos que Jesus enviara, não aparece seus nomes. E nós temos outro ainda, Atos capítulo 10, versículo 7. Esse é muito importante. Talvez aqui tenha muitos. Atos 10, Amém. 7. Cornélio chamou um piedoso soldado. Um piedoso soldado que estava a seu serviço. Como era o nome dele? Irmão Severino? Pastor Severino? Como é o nome dele? Chamou um piedoso soldado que estava a seu serviço. Como era o nome dele? Não aparece. Mas estava a serviço de Deus e do seu Senhor. Portanto, importa que os irmãos, obreiros, cooperadores, seja você auxiliar, cooperador, presbítero, diácono, importa que você esteja, servindo o Senhor com alegria. Mesmo que o seu nome não apareça, mas aqui Cornélio chamou um piedoso soldado e o nome dele não aparece. Não aparece. E outra coisa, irmão, eu quero vos dizer, sem medo de errar, dentro da nossa estrutura, que às vezes acontece, irmão, tem pessoas que não têm uma certa estrutura, se o nome dele aparecer muito na mídia, ele se envaidece. É melhor não aparecer o seu nome. Eu me lembro, não vou contar a história. Então, meus amados irmãos, como eu dizia há pouco tempo aqui, obreiros de consolação está em extinção por aí afora. A igreja, o ministério, como eu dizia aqui na introdução, não estava preparado para enfrentar as mudanças que estamos enfrentando, tanto na área sociocultural, como na científica, na área religiosa. Irmãos, sabe que existe mudança. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Irmão, veja que mudaram louvor para cantoria. Mudaram, tiraram louvor para cantoria ou para show. Mas na minha Bíblia, na Assembleia de Deus, é louvor. É culto de louvor. É glória a Jesus de louvor. Mudar louvor para cantoria, irmão, não dá. Mudar louvor para show evangélico não dá. Hein? Show gospel. Todo mundo quer ouvir. Nessa noite, quem vai pregar essa semana aqui? Irmão Satira, irmão fulano de tal. Quem é o pregador dessa semana? O povo, quem será é fulano de tal. Mas mudaram hoje. Hoje mudaram pregação por discurso. É verdade, irmão. Mudaram pregação por discurso. Mudaram o nome de pastor para conferencista. Vamos, quem é o conferencista da noite? Tudo isso são mudanças que apareceu nesse contexto. Igreja sempre foi igreja. Mudaram igreja para comunidade. Não é verdade? Hoje não é mais igreja. Que comunidade, coisa nenhuma, irmão. Na minha igreja, Jesus, eu fundarei minha comunidade. Foi assim que Jesus disse? Eu fundarei a minha comunidade. Eu fundarei a minha igreja. Jesus só tem igreja. Mas mudaram a igreja para a comunidade. Dizia o irmão Nelis Nelson, lá no Rio de Janeiro, que o diabo, como não faz igreja, o diabo faz capela. Como o diabo não pode fundar a igreja, ele funda a capela. Glórias e aleluia. Sempre foi um depazão nosso. Glórias e aleluia. Basta que o culto melhore um pouco, já tem alguém pulando, dando glória e aleluia. É verdade. Isso faz parte do Pentecostes, né? Glórias e aleluia. Mas mudaram. Em vez de glória e aleluia, é bater palma, é se bailar. São mudanças na área religiosa. Meus companheiros, o ministério não é nosso. Esse ministério não é nosso. Esse ministério não é do Belém. Esse ministério é do Senhor Jesus Cristo.
Para encerrar, vamos ler 1 Timóteo 6,20. 1 Timóteo 6,20. Para provar que o ministério é do Senhor. Quem vai ler 1 Timóteo 6,20? Tá bom. Timóteo, guarda esse ministério que te foi confiado. Irmão, o ministério não é nosso. Deus apenas me confiou. No dia que eu fui fiel, Deus toma. No dia que você é infiel, Deus toma. Porque o ministério não é seu, é de Deus. O ministério não é da convenção. A convenção toma, a convenção exclui. Mas o ministério é de Deus. 6,20. Guarda o ministério que te fora confiado. Deus apenas nos confiou. E o ministério reconheceu, a convenção reconheceu e ponto final. Portanto, eu estou contente de participar dessa grande reunião aqui. Meus prezados obreiros, grande parte dos obreiros aqui, eu creio que 50% ou mais de 50% são obreiros novos que estão adentrando no ministério. Meu prezado irmão, se o seu nome não está aparecendo na mídia, não se preocupe, se enquadre daqueles que não aparece o nome, mas que eles fizeram o trabalho. Amém? Que o Senhor nos dê a sua graça.